Ora viva, aqui estamos para mais um Conversas Curtas. Este é um espaço que pertence ao Lado Negro da Força, é um segmento do Lado Negro da Força, onde também trazemos aqui convidados para falar sobre uma questão em especial ou sobre um lançamento. E neste caso é exatamente isso que está a acontecer. Nós já tivemos no lugar de fala o Compaco, que está aqui connosco. Olá, Compaco, viva, bem-vindo. Olá, mantém os revolucionários. É, sem dúvida. O Compaco é africano, nascido na Guiné, estudante de Sociologia, assume-se como cabralista, panafricanista e militante do movimento político UPRG Casaca 64, uma organização marxista, vanguarda da classe trabalhadora, simpatizante do LIT-QI, Liga Internacional dos Trabalhadores da Quarta Internacionalização, da Quarta Internacional, aliás, e foi um dos fundadores do coletivo NDC, Netos de Cabral, cofundador da MPGB, Movimento Panafricanista da Guiné-Bissau, e também esteve no início do movimento Consciência Negra em Portugal, uma organização antirracista que luta contra qualquer outra forma de pressão, de opressão e de exploração. Além disso, ele também foi co-organizador do primeiro concurso de Slam Poetry na Guiné-Bissau e é o autor do seu primeiro livro, As Lágrimas Revolucionárias. Mas hoje estamos aqui para falar do segundo livro do nosso convidado, do Compaco, A Fala de um Militante, um ensaio político sobre diversas temáticas cruciais que nos proporciona um entendimento básico da política capitalista de dividir a classe trabalhadora para melhor explorá-la. Mas para esta ocupação política da função das estruturas capitalistas é indispensável haver a consciência política revolucionária. Por isso, no primeiro capítulo do livro, debate-se sobre o que é a consciência política revolucionária, a necessidade de condição subjetiva para congregar estas consciências revolucionárias com pressupostos ancorados nos interesses a defender. A fala de um militante pretende contribuir para o debate político e teórico na luta contra qualquer forma de opressão, de exploração do mundo. Por isso, este livro é um instrumento político revolucionário internacionalista para os oprimidos e explorados. Aqui vai a primeira pergunta, Compaco, e isto baseando-nos neste teu segundo livro, que vai ser lançado neste fim de semana, no dia 5. Qual é para ti o maior legado de Cabral? O maior legado de Cabral para mim, mantens revolucionários outra vez, a todos e a todas que depois vão nos acompanhar. Legado da Amílcar Cabral, o maior legado da Amílcar Cabral para mim é liberdade, lutar pela liberdade, porque a liberdade é a base de tudo. Com a liberdade nós podemos ir ao encontro da nossa capacidade intelectual. E ir ao encontro da nossa capacidade intelectual, isso nos leva a ir ao encontro do desenvolvimento que reflete nas nossas vidas. Portanto, o maior legado do Amílcar Cabral é a luta pela liberdade, enquanto base, o elemento essencial e crucial para um ser humano, que é a liberdade. Este aqui é o maior legado de Amílcar Cabral. Compaco, tu és um jovem e que tens
aqui neste país um papel que muitas vezes é visto como um papel de alguém que vem de fora, não é? Imigrante, jovem, imigrante, num país que cada vez mais vai trazendo os comentários anti-imigração. Tu, tendo uma consciência política muito acesa, para ti esta fala do militante é também uma visão sobre tudo aquilo que é importante atualmente os jovens adotarem na sociedade? Sim, a fala de um militante é um instrumento político de luta contra a opressão e qualquer que seja tipo de exploração também. Portanto, quando se fala de imigração, quando se fala das fronteiras, quando se fala do passaporte, quando se fala de territórios, países, é automaticamente a forma de oprimir outras pessoas, porque a hierarquização dos países, a hierarquização dos passaportes, criar fronteiras e automaticamente criar subdesenvolvimento nos outros países que condiciona essas pessoas a emigrar em busca de melhor condição de vida. Portanto, é indispensável a fala de um militante nessa perspectiva, sobretudo no que diz respeito ao racismo, porque racismo é a forma de dividir uma classe, é a forma de dividir os oprimidos a partir da raça. Entretanto, fala de um militante vai dialogando nessa perspectiva de congregar os oprimidos, não de dividir os oprimidos a partir do racismo, mas sobretudo vendo essa perspectiva na luta de classe, não resumindo só na luta de raça, porque nós podemos ser da mesma raça, mas de diferente classe. Portanto, é indispensável enaltecer essa perspectiva de classe, mas sem esquecer a perspectiva de raça. Portanto, eu enquanto jovem, enquanto a pessoa privilegiada que sou, porque consigo mais ou menos ter essa compreensão da realidade política, material, que nos divide, que nos explora. Portanto, eu tenho a responsabilidade, de facto, de deixar contributo político para essa perspectiva de melhor congregar os oprimidos, oprimidas, para assim podermos lutar contra a classe exploradora e a classe opressora. Nessa perspectiva que está tipo, crescer movimentos de extrema-direita, organizações políticas de extrema-direita, não só cá em Portugal, mas a nível da Europa ou a nível mundial, é preocupante porque é uma afronta aos imigrantes, é uma afronta às pessoas que lutam pela liberdade, é uma afronta pelas pessoas que lutam contra a opressão e exploração. Portanto, é indispensável nós termos uma unidade para a ação, independentemente das nossas diferenças, podemos dizer, mas é indispensável unidade para a ação contra a extrema-direita. É nessa perspectiva que o livro, a fala de um militante, um ensaio político, é um instrumento político pela classe trabalhadora, pelos oprimidos e oprimidas, e nessa perspectiva vai dialogando de forma, mais na perspectiva de luta contra o racismo, mas automaticamente tem uma certa ligação nessa perspectiva de luta contra a extrema-direita, porque essa ligação, vou fazer essa ligação com o capitalismo. Não existe capitalismo sem racismo, não existe. Portanto, nessa perspectiva que racismo é a parte também da xenofobia. Então, é indispensável essa luta contra a extrema-direita para podermos ter uma sociedade mais justa. Olha, Cupaco, tu és um jovem, como eu disse há pouco, e
dentro do teu, como dizer, do teu ambiente, outros jovens, também estiveste muito tempo no ambiente escolar, estudantil. Tu achas que os jovens precisam de mais consciência política? Sim, é verdade. Não é só jovens, mas como tu estás a falar de uma faixa etária específica, vou respondendo Quando a falo em isso. jovens, estou a falar porque, é assim, obviamente, não é? Muito do que é o futuro de um país está nos jovens, não é? Exatamente. Yeah, aquela perspectiva de jovem é força motor de desenvolvimento de qualquer país. Desenvolvimento. Sim, isso é verdade. E é o que eu Mas procuro saber é se estes jovens com que tu te relacionas, com que, ou mesmo não é? Com que tu te cruzas, tu tens a noção que há consciência política ou ainda há muito para fazer? há muito para fazer pela tua sociedade, pela tua faixa etária, mas especificamente pela juventude, porque existe uma ilusão capitalista de uma certa ideologia individualista, de uma certa perspectiva de empoderamento individual, não empoderamento enquanto classe, uma certa perspectiva de ego, de pensar mais no nosso umbigo. Então, nessa perspectiva que o capitalismo cria uma certa ilusão à juventude, é por causa disso que é fundamental a consciência política na juventude. Essa consciência política é fundamental porque sem a consciência política nós não vamos ter essa capacidade de entender que classe é que nós pertencemos. Nós vamos passar a ser oprimidos que ao mesmo tempo luta para manter a mesma opressão. Portanto, é nessa perspectiva que é indispensável a consciência política e, sobretudo, a base de uma ideologia. Porque nós temos que entender que a ideologia dominante, a partir das universidades, a partir dos espaços públicos, a partir das escolas, incute em nós uma certa educação na perspectiva de reproduzir o que a sociedade dominante quer. Portanto, o que a sociedade dominante quer é nos ver na perspectiva individualista, é nos ver a pensar mais no nosso eu, não enquanto a nossa comunidade, e não enquanto a nossa classe. Portanto, isso é indispensável para a juventude, é indispensável que a juventude tenha consciência política revolucionária para entender de facto o capitalismo. Nós não podemos dar uma outra alternativa individual ao capitalismo, mas de facto a alternativa que nós temos que dar ao capitalismo para acabar com a exploração e a opressão é a alternativa coletiva. E essa alternativa coletiva é necessária uma consciência política. E nessa consciência política é fundamental a base ideológica que vai lutando contra o capitalismo para podermos ter uma outra alternativa social, uma outra alternativa da estrutura social e de modo de produção. Portanto, isso é indispensável ter a consciência política. É indispensável, enquanto jovem, força motor de desenvolvimento de qualquer país, nós assumimos a nossa responsabilidade histórica. Mas essa responsabilidade histórica precisa também precisa de dialogar com outra camada. Não é só a juventude por si, mas tem que ser uma classe, tem que ser as pessoas oprimidas, tem que ser as pessoas exploradas a unificar as suas capacidades, as suas forças, para melhor podermos avançar na luta contra quem nos oprime, quem nos explora. Porque divididos é assim que o sistema quer. Uhum. Mas para mudar o paradigma, para mudar a estrutura social, para mudar o modo de produção, nós temos que estar unidos. E isso também parte da juventude, mas não só. Porque a juventude não é uma coisa tipo homogênea. Tem a sua diferença na perspectiva política, na perspectiva de modos de produção, na perspectiva de pensar a sociedade. Nessa perspectiva que nós temos que entender que
aquilo que dizia o Amílcar Cabral, homem novo. Mas o homem novo é ter a consciência nova, é ter a consciência de construção de uma sociedade mais justa, é ter a consciência de luta contra o capitalismo e o imperialismo, é ter a consciência de luta qualquer que seja tipo de opressão. Portanto, é este tipo de homem novo que nós queremos, é este tipo de juventude que nós queremos. É nessa perspectiva que vou enveredar pelo caminho da juventude enquanto força motor, juventude nova, quer dizer, homem novo, mulheres novas, com a consciência política revolucionária de mudar o paradigma social que nós estamos a viver de exploração e opressão, a partir de luta contra o imperialismo, que é a fase superior do capitalismo. Ó, Paco, tu sendo um marxista, né, e tu vais beber toda a tua ideologia e todo o teu pensar, principalmente a Marx, estamos há mais de 100 e tal anos, não é? Com toda esta forma de olhar o mundo, de pensar um mundo diferente. Estamos há mais de 100 anos a combater algo que é tão poderoso como o capitalismo. Tu ainda acreditas que a consciência política pode ser o remédio para o fim do capitalismo? Sim, eu acredito, mas não só consciência política por si, porque o livro falou sobre isso, a fala do militante. A consciência política revolucionária, não só ter a consciência política da nossa realidade material, é que vai mudar o paradigma, é que vai fazer a revolução. É necessário nós fazermos a combinação da teoria revolucionária e a prática revolucionária. Quer dizer, a teoria e a ação. E essa combinação significa que nós vamos derrubar o capitalismo. Porque ter a consciência política é a parte da teorização. É a parte da teoria. Mas nós precisamos do quê? Da prática. Isso significa que qualquer que seja teoria sem a prática é só falácia, é engano. Mas prática sem a teoria é fracasso. E nós precisamos de prática. Em termos práticos, como é que se pode concretizar essa teoria revolucionária? Nós precisamos, primeiramente, existem condições objetivas que cria crise dentro do próprio capitalismo. O capitalismo está numa crise enorme a nível mundial. Podemos dizer, o imperialismo a nível mundial está numa crise enorme. Mas essa crise precisa do quê? Dizia Trotsky, a crise da humanidade tendo em conta a crise da direção revolucionária. Nós precisamos de uma estrutura política. Nós precisamos de congregar essa consciência política revolucionária a partir de uma unidade para ação, unidade e luta. Nós precisamos de unidade. É nessa perspectiva de unidade, dentro das nossas diferenças, podemos de cor de pele, de gênero, de diferença de sexualidade, nessa perspectiva que nós temos que ter a consciência da política de dividir para melhor reinar e usamos a política de unir na nossa diferença para enfrentar o inimigo que nos oprime e explora. Nessa perspectiva, nós precisamos de um espaço político. Nós precisamos de uma estrutura política que é a condição subjetiva para combinar com a condição objetiva, porque existe a condição objetiva. Existem condições pré-revolucionárias, existem condições revolucionárias para podermos fazer essa combinação com condição subjetiva. Um exemplo concreto. As lutas de libertação do nosso continente, em termos de bernilismo, países divididos, Guiné, Angola, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé, é a partir de uma condição subjetiva, de uma estrutura política, combinada com o quê? Com a condição objetiva, que é a situação revolucionária, crise do próprio sistema opressor fascista. Essa combinação de, por exemplo, MPLA, essa combinação, por exemplo, de PSGC,
essa combinação de Frelimo cria diferentes, tipo, pessoas, diferentes povos desses países uniram contra a última instância da opressão, que era o colonialismo, que era o Estado fascista de Portugal. Portanto, essa união deu-nos o quê? Deu-nos a independência, deu-nos a autodeterminação dos nossos povos. É nessa perspectiva também que nós temos de acreditar, porque é possível, é histórico, é real. Mas, entretanto, Compaco, tu és um militante em Portugal, não só, também na Guiné-Bissau, não é? Sim. Tu falavas desta questão de toda essa conjugação de forças revolucionárias que permitiram chegar e obter a independência nestes países como a Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola, Moçambique. Mas nos tempos que nós vivemos, não é? 50 anos depois, a maior parte das independências, tu olhas para trás e é óbvio que tu não viveste estes 50 anos, és manifestamente muito jovem, mas olhando para trás, tu não tens a noção que estes países falharam em termos de adoção de todos estes ideais revolucionários? Não, porque nós temos que refutar essas teses, porque automaticamente nega as nossas independências, nega a autodeterminação dos nossos povos. Sim, eu estou a entender. Porque eu queria trazer aqui para o debate. sim, eu sei. Falamos de estruturas que beberam de todo esse conceito revolucionário, de todos esses pensadores, não é? Temos pensadores em quase todas as ex-colónias, e de repente, não é? Depois o que olhamos é uma destruturização de todo esse pensamento que criou este movimento de independência. Pelo menos esta é a minha visão, não sei se é a tua. Sim, como eu estava a explicar, em nenhum momento eu vou dizer que de facto eu tenho um arrependimento de forma que as pessoas pegaram na arma, de forma que as pessoas organizaram, de forma que elas criaram a estrutura pela nossa independência, pela autodeterminação dos povos africanos. Não. Mas a verdade é de que podiam fazer melhor, podiam organizar de uma outra forma, podiam dar a continuidade dessa luta, podiam organizar a sociedade, criar uma estrutura social diferente, podiam entregar à classe trabalhadora de facto o poder, podiam mudar modos de produção, podiam mudar muitas coisas. Mas a história nos ensina que a história não é a ciência do passado, mas a história estuda o passado para melhor entender o presente e assim para melhor perspectivarmos o futuro. Portanto, nessa lógica da história, eu sou grato e sinto muito feliz e não tenho palavras para dizer de agradecimento a essas pessoas que de facto pegaram na arma enquanto instrumento político pela autodeterminação dos nossos povos e automaticamente a nossa independência. Sim, eu tenho muito respeito. Mas só que nesses países africanos, para tomar a nossa independência, existe diferença em termos de estruturas políticas, em termos de ideologia, porque Cabral até dizia, na Conferência Tricontinental em 1966, salvo erro, Havana, Cuba, dizia assim: um dos melhores erros que estavam a cometer movimentos da libertação era vazio ideológico,
era não aceitar posicionar claramente a sua ideologia política, para deixarem de ser os países não alinhados. Quando eu digo países não alinhados, eu não estava a dizer para entrar na Guerra Fria de antiga União Soviética com os Estados Unidos da América. Não era isso, porque a antiga União Soviética era numa perspectiva stalinista, que eu não defino, eu sou trotskista. Portanto, nessa perspectiva, que nós temos que entender que os movimentos da luta de libertação cumpriram o seu papel histórico. Sim, isso é verdade. Mas só que esse papel histórico ou essas revoluções foram incompletas. Porque por hoje é fácil notar que nós temos a independência na dependência. Quer dizer, nós conseguimos libertar os nossos territórios, quer dizer, tomamos a independência de uma forma radical, por exemplo, como na Guiné, de uma forma completa, mas só que depois retrocedemos, passamos de independência na dependência. Porque, imagina só, hoje em dia, nós temos o nosso Orçamento Geral do Estado, que é sustentado a nível internacional, a partir do Banco Mundial, FMI, que é Fundo Monetário Internacional, são organizações de Bretton Woods, que no marco do imperialismo, na divisão internacional de trabalho, essas organizações têm papéis a cumprir em África, para fazer subdesenvolver a África. Portanto, nós precisamos de uma perspectiva mais ousada. Nós precisamos de uma internacionalização, porque o capitalismo é internacional. E a África não se consegue erguer dentro do marco do capitalismo, nunca. Porque na divisão internacional do trabalho, a África tem o seu papel a cumprir. 3 M's: matéria-prima barata, mão de obra e mercado consumidor. Portanto, é a África que está a industrializar. É a África que está a sustentar a industrialização da Europa. É a África que está a sustentar mão de obra barata na Europa. Nós estamos a ver o maior cemitério do mundo é Mediterrâneo. É os africanos que estão a morrer em busca de melhores condições de vida. Mas quem é que colocou a África em subdesenvolvimento? Aí vamos ir ao encontro de Walter Rodney, que escreveu como é que a Europa subdesenvolveu a África. Portanto, isso é no marco do capitalismo, é no marco do imperialismo, que é a fase superior de capitalismo. Portanto, a África não se consegue mover, não se consegue erguer, não se consegue ter a sua autodeterminação, de facto, concreta, dentro do marco do capitalismo. É nessa perspectiva que as organizações ou organizações políticas, movimentos políticos, certa altura falharam de não de facto ir ao encontro de uma alternativa revolucionária socialista, governada pela classe trabalhadora e mudar modo de produção capitalista para modo de produção de facto socialista, e assim para podermos avançar numa fase de transição para o comunismo, uma sociedade sem classe. Porque não existe. Se a classe trabalhadora produz toda a riqueza, é o capitalismo que cria a divisão para melhor explorar, porque o objetivo do capitalismo é fazer mais lucro. Então, movimentar o capital é automaticamente fazer como? Desumanizar, não é? Sim, é desumanizar as pessoas. Não pensar na humanidade, é pensar mais no capital. Portanto, nessa perspectiva que nós temos que combater o capitalismo. Nós, enquanto africanos, nós temos o papel fundamental, é o mundo. Mas nós, enquanto africanos, nós temos o papel fundamental de combater o capitalismo para podermos ter mínimas condições dentro do nosso continente. Porque no marco do capitalismo nunca vamos conseguir. Black money não existe. Capitalismo negro não existe. Isso. Ok. Compadre, já estamos quase a terminar esta nossa conversa e isto ainda dava por muito. Eu sei
que o tempo é sempre curto quando falamos destas questões. Mas a última pergunta é, tu vais lançar este livro no sábado? O que é que vai acontecer nesse dia? O que vai acontecer nesse dia é... Está aqui desde já estou aqui a partilhar o cartaz. Sim, do dia 5. Vai ser vai ser na Casa do Brasil. Vai ser um dia especial porque vai ser um dia de uma contribuição política, da nossa responsabilidade histórica, uma contribuição militante, de experiência vivida, da discussão, da militância, das lutas. Portanto, vai ser um dia especial pela classe oprimida, pelo todo o povo no mundo que está sofrendo opressão e exploração. Portanto, vai ser um dia dos povos oprimidos do mundo. Vai ser especial. Vai ter a apresentação da Ariana Furtado, que a Ariana também já foi nossa convidada, a professora Ariana, ela que desculpa só, é por causa disso que isso vai ser muito especial. Imagina, eu vou estar ao lado de uma mulher e sobretudo negra, então vai ser especial. Isso também é através da consciência política de raça e sobretudo de gênero, porque é uma mulher e é uma mulher negra. Portanto, isso é indispensável para entendermos a perspectiva da opressão, na hierarquização da opressão. Portanto, isso é indispensável e vai ser um dia especial, mesmo com a apresentação da Ariana também. Da Ariana Furtado. Olha, muito obrigado pela tua contribuição. Ficamos muito contentes por esta tua segunda edição. E fica aqui o convite. Vamos deixar aqui mais uma vez o cartaz depois de fazermos as despedidas. Mais uma vez, compadre, não se está junto. Não está forte. Não se está forte. Muito obrigado. Este foi mais um Conversas Curtas aqui no lado negro da força. Fiquem bem. Ok, agradeço pelo espaço. Obrigado. Ok, nós estamos juntos, pelo junto.